Senador Cristóvão, à guisa do nosso relator Pedro Chaves, um especialista também, operador da educação, no sentido do vínculo e do compromisso com a educação de qualidade, a notícia que eu recebi é de que agora já foi feito o contrato para a aplicação do Enem, do exercício de 2016, que é a porta de entrada para a universidade, da avaliação do ensino médio. As escolas que estiverem ocupadas, elas não poderão fazer o exame pela situação de anormalidade do funcionamento da escola. Então, assim como Vossa Excelência alertou, é preciso que a comunidade escolar e também a comunidade, os pais e professores, entendam o prejuízo que os alunos que não puderem fazer o Enem estarão sendo submetidos. Isso não é justo, porque é um exame fundamental de avaliação da qualidade e também do nível de acesso. Então, é apenas uma contribuição. Foi a notícia que eu vi e achei que é prudente isso, até para não criar um conflito dentro das escolas, e concordo com o senhor, o diálogo sempre é o melhor caminho. O problema é que, como esses movimentos estão muito mais focados não em combater uma reforma que nem sabem bem o que é, estão combatendo o que não conhece, aquela criança que eu não gosto de chocolate, mas nunca comi, mas eu não gosto. Então, é mais ou menos um pouco dessa manifestação, que ela tem um caráter eminentemente político, ideológico e menos dentro de um vínculo com a educação. Fora Temer, e é o que a gente viu lá numa escola exemplar que temos, que é o Dom Pedro II. Então, temos que separar aí o debate verdadeiro do debate, digamos, forçado pelo lado ideológico e político, na tentativa de fazer uma oposição intransigente e radical, como a que está sendo feita agora, e não é esse o caminho. Mas eu vim aqui hoje, senador, porque é inescapável tratar do assunto prisão Eduardo Cunha. Não dá para deixar de tratar desse tema. E não dá para tratar desse tema simplesmente porque este fato revela-se de uma grandeza, caros colegas senadores, extraordinária, do ponto de vista de mostrar que no Brasil, enfim, nós estamos mostrando, nós e, em particular, as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, que ninguém está acima da lei. Este é o grande recado. Esta é a mensagem mais forte e emblemática desta prisão. E não é só o ex-presidente da Câmara, todo-poderoso Eduardo Cunha, que está sob prisão preventiva. Vários parlamentares também estiveram. Cassamos aqui o mandato de um senador em tempo recorde, depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão do senador Delcídio do Amaral. E o Senado, no dia seguinte, na semana, cumpriu com o dever que deveria a ele ser respondido. Portanto, e eu estou aqui desde 2011, e é o segundo, lamentavelmente, o segundo senador que cassamos o mandato. O primeiro, em 2011, foi o senador Demóstenes Torres. E nós temos o dever de preservar a instituição que nós integramos. E é ela que conta, não somos nós, não é o senhor, não sou eu, não é o senador Lazer, o senador Cristóvão. O que conta é a instituição, que é imortal, que é permanente, que é perene. Nós temos esse compromisso com a sociedade brasileira. Portanto, hoje não é mais pobre ladrão de galinha que vai para a cadeia. Os engravatados, empresários poderosos, importantes, estão também na prisão. Por isso eu penso que não há possibilidade de pensarmos em fragilizar, em criar qualquer constrangimento ao trabalho que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, e aí faço referência não apenas
a esse jovem juiz, Sérgio Moro, da famosa República de Curitiba, mas faço também a um compenetrado ministro da Suprema Corte, que tem um vínculo grande com o Rio Grande do Sul, que muito nos honra, ministro Teori Zavascki. Pela serenidade, pelo comprometimento, pela responsabilidade com que está tratando dessa questão, ele, como ministro a quem está e cabe a responsabilidade de cobertura às ações da Operação Lava Jato, deflagradas pela Justiça Federal do Paraná. E o juiz Sérgio Moro está sendo uma espécie de sopro de esperança para a sociedade brasileira, cansada da impunidade, da corrupção que está corroendo o recurso que falta para a educação, que falta para a saúde, que falta para a segurança pública, que falta para a infraestrutura deficiente que nós temos, que falta para tanta coisa. A corrupção é a pior doença que pode graçar numa sociedade. Por isso que essas 10 medidas de combate à corrupção têm que ser apreciadas com a brevidade possível por esta Casa, pela Câmara Federal. Porque é uma ação de iniciativa popular, com a assinatura de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. E nós não podemos dar as costas a essa iniciativa. Essa é uma daquelas ações que vai exigir de nós a responsabilidade diante delas, porque a sociedade cansou de ver cada dia uma notícia que cada vez aumenta mais o volume e o grau de corrupção, da sofisticação do verdadeiro crime organizado para obtenção de favores. E não são favores pequenos, senador Lazier Martins. São quantias extraordinárias. Não se falam em milhões, se falam bilhões, ora de reais, ora de dólares. Aqui e lá fora, acobertados pelo sigilo bancário. E essa situação é uma situação que nós não podemos mais sustentar. Por isso, a Operação Lava Jato está revelando que o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal estão agindo dentro da lei, estão agindo com o dever cumprido institucional, com independência, e nós temos que dar prosseguimento a esse processo. Com prazer, concedo a parte ao senador Lazier Martins. Senadora Ana Amélia, eu a cumprimento pelo discurso, ao qual adiro por completo, porque é um pronunciamento oportuno e que sintetiza muito bem o que a maior parte da sociedade brasileira está dizendo de ontem para hoje. E lembrar a presteza, a diligência, a agilidade com que agiu o juiz Sérgio Moro. Em 3 ou 4 semanas, ele determinou a prisão a esse verdadeiro inimigo do Brasil, a esta personalidade imoral que tanto atacou os recursos públicos e a paciência dos brasileiros. E, de outro lado, eu lastimo um pouco que a mesma presteza não vem acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. Enquanto que o juiz Sérgio Moro já mandou prender e condenou dezenas de delinquentes, o Supremo Tribunal Federal não tem marca sequer de 1/10. A rigor, não mandou prender ninguém até agora. Então, eu acho que está na hora, passadas as eleições municipais, depois de todas as investigações, depois de todas as delações premiadas, eu tenho a esperança e o apelo para que esse poder que nós respeitamos e é independente, que ele tenha mais agilidade na contribuição a essa depuração da vida política e gerencial pública do Brasil. Nós estamos vivendo 2 anos históricos no Brasil, da regeneração da política, da colocação nas grades daqueles que roubaram a esperança e os recursos dos brasileiros, principalmente os mais carentes. E, com isso, com a certeza de que daqui a 3 ou 4 anos nós realmente vamos ter um outro Brasil, mais limpo, mais transparente, mais responsável. Agora, eu entendo
que deve haver uma contribuição mais efetiva da nossa Suprema Corte, que se inspire nesse modelo de magistrado que o Brasil passou a conhecer e admirar e que tem sido alvo de aplausos por toda parte por onde anda. Sérgio Moro. Obrigado, senador. Senador Lazier Martins, eu não tenho procuração para defender o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a Suprema Corte hoje, sob a presidente de uma mulher, valorosíssima ministra Carmen Lúcia, que está orgulhando pelas suas posições, pelas declarações, pelo seu nível, eu diria até de uma estadista do Judiciário. Mas mais do que isso, senador, eu acho que quando o Supremo, antes que o Senado, puxou a orelha do Senado, de maneira absolutamente legal, de mandar prender ninguém mais, ninguém menos do que um líder do governo nesta casa, Delcídio Amaral. Não é pouca coisa para o cenário político nacional, para a história nacional. Então, eu me valho deste exemplo para nos outros momentos. Agora, faço, como o senhor, também uma referência. Eu penso que o que foi feito em relação à prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi a forma adequada de agir da Polícia Federal. Mas, mesmo sendo adversária política do ex-ministro Paulo Bernardo, acho que não devia ser a Polícia Federal fazer aquela parafernália de um helicóptero. Sabia o endereço, como sabia o endereço de Eduardo Cunha, telefonaram: onde é que o senhor está? Estou aqui, vem cá, pega e leva. Mais do que digamos, eu diria, não é a humilhação, mas a circunstância de constrangimento de estar sendo levado lado a lado por 2 policiais federais, já é suficientemente revelador de uma circunstância que um homem que teve o poder que teve, Eduardo Cunha, de sair lado a lado, cercado pela polícia. Quer dizer, você está sendo cercado pela polícia. Então, aquilo que aconteceu em relação ao ex-ministro Paulo Bernardo, era a residência da senadora Gleisi Hoffmann, não precisava ter feito tudo aquilo, não precisava. A mesma coisa que foi feito com o Eduardo Cunha. Espero que seja assim, porque a questão não é digamos, a espetacularização do episódio. É o episódio em si. O que vale é a prisão. Esse é o fato relevante. Prender. A forma de fazê-lo é que a gente não precisa ter, porque pode desqualificar a ação essencial, que é a prisão. Então, eu concedo novamente... Obrigado. Obrigado. Bem rápido, senadora Ana Amélia. Concordo também com Vossa Excelência. Nós somos contra espetáculos que vêm diminuindo. A Polícia Federal e parte do Ministério Público vêm aprendendo lições, principalmente em razão da interpretação da crítica, que tem sido também severa nesse particular. Agora, com relação à prisão de Delcídio, eu quero lembrar que naquela gravação sobre o Cerveró, o Delcídio fez alusões desairosas, críticas, ofensivas a ministro do Supremo Tribunal Federal. E isto também influiu na agilidade com que o próprio Supremo, em defesa própria, mandou prendê-lo. Por isso, eu continuo tendo restrições à lentidão do Supremo Tribunal Federal nesse trabalho que tem despertado tanta esperança aos brasileiros, para que haja essa limpeza moral da política brasileira. Muito obrigado. Obrigada, senador Lazier Martins. Como eu falei, é relevante, portanto, essa ação popular da questão das medidas contra a corrupção, porque o país precisa respirar com alívio e nós temos o protagonismo e a responsabilidade. Está na nossa mão, né? Está na nossa mão a faca e o queijo, como nós dizemos no ditado popular. Temos a faca e o queijo na mão para produzirmos uma legislação, embora, sinceramente, senadores, caros senadores, eu não acredito que uma lei tenha a capacidade milagrosa de operar um resultado que nós desejamos. Qual é? Acabar com a corrupção. A lei não faz isso. O que faz isso é a mudança dos conceitos que temos sobre os valores e a ética. É
termos a responsabilidade ética de onde estivermos, seja numa relação de amizade, uma coisa simples, a relação ética de responsabilidade e de respeito. Seja numa relação entre empresas, ou dentro de uma empresa, entre os fornecedores e a empresa que compra ou a que vende, a relação com seus clientes que seja ética e honesta, mas não aquela lei do levar vantagem em tudo. Temos que estabelecer uma regra de conduta ética. Eu digo sempre, nós temos o melhor código de trânsito do mundo. O fato de termos a lei melhor do mundo na área do trânsito diz que nós temos o trânsito mais pacífico do mundo? Não. É o trânsito mais violento do mundo, porque não é a lei que faz a operação. Quem dirige o automóvel somos nós. São os motoristas e as motoristas. E, portanto, a lei só tem eficácia quando nós cumprimos. Mas quando a lei diz que o limite de velocidade é 60 e nós colocamos 80, de que adianta a lei? Se nós não estamos respeitando a lei. E nem a multa já está educando os motoristas brasileiros, nem a multa. Porque tem muita gente que faz o jeitinho de ir lá tirar a multa. E isso vale não só para os senadores, vale para o servidor que se deixa corromper para receber uma migalha para tirar a multa, que eu estou referindo agora da infração no trânsito. Não é a lei que vai mudar, enquanto nós não tivermos uma responsabilidade institucional, ética, que valores sejam preservados, o respeito a tudo ao que é nosso, mas igual ao que é alheio, ao dinheiro meu e ao dinheiro que pertence ao povo. Cuidar do dinheiro do povo como se a gente cuida do nosso. Aí nem precisaria lei. Nem precisaria lei. A lei anticorrupção, porque não teríamos corrupção. As pessoas agiriam como na Finlândia, como nos países escandinavos. Essa é a questão. Não é a lei que vai fazer, porque senão tem muita gente que diz, mas falta fiscalização. Pelo amor de Deus. Então, nós teríamos, porque o índice de violência contra a mulher, contra a criança e idosos é dentro de casa. Então, teríamos que ter um policial em cada residência no Brasil para evitar a violência. Não é isso. São os valores, o respeito dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito. Com muito prazer, concedo a parte, já que falei em trânsito, com um especialista nisso, eu estou entrando na sua seara, senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, como sempre, fazendo uma leitura muito real do momento pelo qual está passando o Brasil. Eu, observando aqui o que a senhora estava falando e pensando justamente, eu trabalhei 22 anos como servidor público. E quando estava para vir para cá, muitas pessoas falando, olha, cuidado, lá é um lugar onde há muitas ofertas. E eu falei, olha, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é desonesto com pouco é desonesto no muito. Isso é bíblico. Eu passei 22 anos, graças a Deus, minha ficha é uma folha A4, em branco, no serviço público. Mas o que é interessante é que, desde que cheguei aqui há quase 2 anos, eu não digo que foram nem propostas. Nesse processo de impeachment, eu tive, vamos dizer, assediado aí umas 2 vezes em 2 anos. Quando eu trabalhava como servidor público, era raro o dia que eu não recebia 3 a 4 ofertas para se corromper. Eu assisti por diversas vezes em atendimento a acidente, e certas vezes eu fiquei pasmo, era um caminhão de banana. O motorista estava preso nas ferragens, já agonizando, estava ainda vivo ali por espasmos, mas as pessoas em cima levando cada uma com um cacho de banana. Roubando. Isso eu presenciei por diversas vezes. Cargas, geralmente as pessoas saqueando antes de nem olhar para aquela pessoa que estava agonizando. Então, eu tenho dificuldade de embarcar nesses discursos muitas vezes, de que as pessoas acharem que o mundo político, o político ele não vem de Marte, de Plutão, ele vem da sociedade. Então, se algo podre está chegando aqui, provavelmente é que a matéria-prima é que não está boa também.
Então, nós temos, Vossa Excelência traz nessa tarde uma reflexão muito importante. Nós temos que nos repensar, nos refletir como sociedade, que valores estamos passando. É que nem a história que minha avó contava do Alinha e do Carretel, que a criança chegou certo dia com a agulha, e ela falou, que bacana, meu filho. Ele falou que tinha achado, ela falou, só falta agora o carretel. E o menino passou a achar coisas. E chegou um ponto que aí o menino, certa vez, foi pego, já rapaz, estava sendo enforcado como ladrão. E ela chegou lá no momento e falou, não, quem tem que ser enforcada sou eu. Porque no momento que ele começou a achar coisas, eu tinha que ter corrigido. Então, na verdade, eu vi há poucos dias um editorial do Times dizendo que, independente de qual fosse o resultado das Olimpíadas no Brasil, o Brasil já tinha ganho a medalha de ouro na corrupção. Pode ser verdade. Mas também é verdade que, nesse momento no mundo, talvez seja o único país que colocou uma presidente para fora, que está processando um mito. O Lula é um mito no Brasil, que tem vários governadores presos e que tem uma operação em curso que está, realmente, o nome vem a calhar, é uma lava-jato. Então, está fazendo todas as instâncias refletirem. Eu, só para entrar também na discussão que o senador Lazier colocou, eu penso que nós temos que repensar também o papel da nossa corte principal. Nós não podemos estar mandando essas demandas para a corte maior. E talvez seja até por isso que eles não dão muita moral para isso. Essas coisas têm que ser resolvidas aqui embaixo. Eu penso que, sem querer fazer demagogia, mas eu penso que essa nossa imunidade, ela tem que ser imunidade da tribuna, para que a senhora possa falar e ter sua liberdade de dizer, mas não pode ser uma imunidade nem que a gente possa ter foro por prerrogativa de função. Porque isso abarrota a nossa corte. Tudo hoje, nós optamos já por constitucionalizar, colocar na Constituição até a posição das barracas da feira. É tudo constitucionalizado. Então, isso acaba tudo subindo. Nós precisamos começar a mudar isso. Mas, nesse momento, eu creio que o Brasil está fazendo o seu papel. E aí vem Vossa Excelência nessa tarde aqui, uma tarde até meio vazia em Brasília, e pega esse gancho da prisão do Eduardo Cunha, que eu acho que é simbólica, embora que eu tenha que fazer também. A gente não pode ver só o lado ruim. Eu penso que Eduardo Cunha fez uma coisa muito importante para o Brasil. Ele, em determinado momento, fez com que essa casa começasse a andar e a outra também. E aí não vamos entrar no mérito das matérias, mas pôs para votar, e isso deu um ânimo, inclusive aqui para o Senado. E mais, esse processo de impeachment, ele foi muito importante no processo de impeachment. Também essa prisão é simbólica e importante, por quê? Porque desmonta o principal argumento da conspiração formada por Sérgio Moro, pela República de Curitiba, pelo FBI, pela NSA, pela CIA, por tudo que é, pelo Mossad, junto com Eduardo Cunha, para derrubar uma presidente inocente, eleita com 54 milhões de votos. Inocente aqui, aspas. Então, o que ocorre? Ontem, Eduardo Cunha foi preso. Bom, desmontou-se todo o discurso que tinha. Na verdade, a gente já sabe por que ela caiu, não vou me delongar aqui, no mais só agradecer a parte que Vossa Excelência me concede. Obrigada, senador Medeiros. A prisão de Eduardo Cunha, que é tema do meu pronunciamento, eu penso que ele tem a oportunidade agora de prestar um serviço ao país e contar tudo o que sabe. Contar com provas. E o governo precisa agir também com celeridade para que eventualmente, qualquer contaminação que tiver seja eliminada imediatamente. Caso contrário, as condições políticas da governabilidade também são contaminadas. Portanto, há necessidade de que o presidente Michel Temer tenha, em relação a esse episódio, um tratamento absolutamente enérgico, rápido e também eficaz para impedir a contaminação de eventuais assessores que estejam citados por Eduardo Cunha. O poder não pode transigir com a ilegalidade, o poder não pode transigir com o mal feito, o poder não pode transigir com atos delituosos, atos criminosos. Não pode, porque se o fizer, estará também, de certa forma, sendo omisso e, o pior, tendo parte desse processo. Então, é necessário
necessário, urgente, essa questão. Já estou terminando, senadora Gleice, mas eu não posso deixar de terminar este pronunciamento sem falar antes de um problema sério que também atinge o seu estado, Paraná, porque produtores de leite da região sul foram dramaticamente penalizados por uma queda brusca no preço do leite ao produtor, em função de uma importação muito grande de leite em pó do Uruguai, que veio para o Brasil, e como existe uma legislação que proíbe a reidratação no mercado brasileiro, porém, uma excepcionalidade foi dada em 2013 e 2014 por uma emergência sazonal na região da Sudene, o MAPA fez uma autorização para que naquela região pudesse haver a reidratação. Nós fizemos uma audiência pública provocados por produtores rurais da Aliança Láctea Sul do país, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e debatemos o problema, que é bastante grave, e que foi solicitado o estabelecimento de cotas de importação com o Uruguai. Dentro do âmbito do Mercosul, cotas são proibidas dentro da OMC e existe o sistema de cotas com a Argentina na área de leite, porém, nesse caso, porque essas cotas com a Argentina foram estabelecidas entre setores privados, e entre setores privados não há nenhuma incompatibilidade com o regramento da OMC. Os uruguaios resistem, claro, porque todo o estoque que eles tinham disponível para exportar para a Venezuela foi desovado no Brasil, porque a Venezuela fechou as portas pelas dificuldades graves financeiras que o país está vivendo. Então, o Brasil acabou absorvendo esse leite, e agora o que foi pedido na audiência pública sobre a questão do leite foi exatamente solicitar que o Ministério tenha um rigor de fiscalização e que não seja permitida a reidratação de leite importado, que seja permitida a reidratação de produto nacional, pelo menos nessa primeira fase desse problema mais agudo que os produtores de leite estão enfrentando no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Mas outro dia também ouvi de um produtor lá do Nordeste falando sobre cisternas, que ele estava produzindo gás e ele disse: eu tenho que fazer isso porque a economia, eu recebo o produto que eu tenho, que é o leite, mostrava as vaquinhas bem cuidadas, apesar da seca, o produto que eu vendo é em centavos, e é o que estão recebendo os produtores do sul do país, os centavos, mas o gás que eu pago é em reais. Então, veja, é uma forma inteligente de mostrar a realidade. A moeda que recebe o produtor é uma moeda pequena, centavos, enquanto o setor que produz, a indústria, o que vende o mercado, o atacadista, é em reais. Então, é preciso proteger, porque eles fizeram um grande trabalho de conscientização. E o mais importante, estive em Ijuí e fiquei impressionada no Sindicato Rural de ver que todos os produtores que estavam ali presentes eram jovens muito bem informados. E isso é um fato extremamente positivo, porque os jovens estão saindo da zona rural. E, por fim, também em relação ao trigo, está começando a colheita, as chuvas excessivas na região sul deram uma queda no preço do trigo, que está sequer cobrindo o custo de produção, R$ 33,00 a saca, quando o preço mínimo é R$ 38,00. Portanto, nem o preço mínimo definido pelo governo está sendo cumprido em função da queda, primeiro em relação à qualidade, mas em relação ao mercado. E é preciso entender que isso pesa sobre a cesta básica. Então, queria agradecer à parte do senador Lazier Martins, que quero que seja incluído o senador Dário Berger no meu pronunciamento, bem como a parte do senador José Medeiros. Muito obrigada.